Olá! Damos continuidade à série de entrevistas com candidatos a prefeito de Bauru. Hoje nós vamos conversar com Clodoaldo Gazeta, que é candidato do PV pela coligação Bauru da Esperança. Gazeta, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Bom, como de regra, a gente tem 15 minutos de conversa. Eu vou disparar o cronômetro e nós já podemos começar. Gazeta, você optou por apresentar o mesmo plano, né, que o Ricardo Crepaldi, que renunciou, né, à candidatura, como todos nós sabemos. E eu queria saber o quanto que esse projeto reflete a sua própria visão para o futuro de Bauru. Antes de falar sobre o projeto, preciso falar como é que eu entrei nesse processo agora nas últimas semanas da eleição. Eu tinha a todo momento recusado a proposta de ser candidato nesse momento por conta de compromissos pessoais, familiares e profissionais. Mas a cada momento que eu recusava, alguma coisa acontecia no processo e voltava para uma decisão novamente minha. Chegou um momento, e foi na última sexta-feira da semana passada, de que oficialmente o Crepaldi havia desistido do pleito e conversei bastante com ele sobre isso. E o advogado do partido então fez a seguinte colocação: olha, o Gazeta também acha que não vai poder porque demora muito tempo para ficar prontas a documentação, né, de um candidato. Demora pelo menos 5 dias úteis. E aí ele falou: olha, não vai dar certo essa mudança. Eu falei: bom, tudo bem, então já está feito isso, melhor continuar como está. Mas aí ele falou: por desencargo de consciência, vamos lá no fórum que eu vou ver se é possível. E por coincidência, as certidões saíram na mesma hora. E aí eu falei: não é possível. É uma missão dada por Deus. E eu tenho que continuar essa campanha para poder falar para as pessoas a verdadeira história da cidade, aquilo que foi feito, aquilo que foi trabalhado para que a gente pudesse chegar na cidade que nós temos hoje. E o plano de governo é um contingente desse processo. Eu não só tinha um dia para poder decidir se eu continuava com o mesmo plano ou se eu mudava o plano conforme as minhas visões da cidade. Eu optei em continuar com o plano e vou reescrevê-lo ao longo desse período com a população, com aquelas experiências que eu já tenho por ter sido prefeito e ao mesmo tempo com a contribuição da cidade para complementações das ações que estão previstas no plano de governo que eu adotei como meu, mas ele está em processo de construção ainda. Certo, então vamos explorar um pouquinho do que você pensa para Bauru, vamos lá. Tá? 2024 já tem dado uma amostra para gente de como as cidades vão sofrer daqui para frente com as mudanças climáticas, né? Então eu queria saber como você pretende preparar Bauru para lidar permanentemente com essa questão. Essa é uma ação de longo prazo, né? Mas ela tem que começar há muito tempo, já tinha que ter começado há muito tempo e nós fizemos grande parte das ações importantes para a gente prever principalmente as questões das mudanças climáticas relacionadas à questão do abastecimento de água da cidade. Isso é importante para que as pessoas conheçam um pouco do que é o planejamento que envolve o abastecimento de água para a cidade. E é importante também dizer que isso não começou de ontem, isso vem ao longo do tempo. E aí vou dar um pouco do relato da história disso. Em 2015 é elaborado um plano estratégico para abastecimento de água por conta da crise hídrica que nós tivemos em 2014, que foi uma das mais severas do país, se não a mais severa. Esse plano foi, então, elaborado pelo prefeito da época, o Rodrigo Agostinho, vem para as minhas mãos enquanto prefeito, e eu transformo esse plano em plano diretor de águas. Ali estão todas as obras necessárias, o tempo necessário para que você cumpra cada meta que tem ali, para que as pessoas não sintam mais falta d'água em suas casas. Então tem um conjunto de ações que precisam ser cumpridas ao longo do tempo. Enfim, eu enquanto prefeito, furei 6 poços artesianos, já baseado nesse plano, né? Esses 4 poços artesianos, que produzem hoje 670 metros cúbicos de água por hora. Eu consegui tirar 55 mil pessoas do abastecimento exclusivo do Batalha. Eu recebi a cidade com 140 mil pessoas, dependendo exclusivamente do Batalha, e tiro 55 mil pessoas desse abastecimento. E já deixo pronto para a atual prefeita mais 3 poços licitados com o projeto pronto e a necessidade de produzir mais 1.050 metros cúbicos de água, porque era essa a deficiência que nós teríamos, porque em 2020 nós também tivemos uma crise hídrica severa em Bauru e no Brasil, muito parecida com o que nós temos hoje. E esses 1.050 metros cúbicos de água ajudariam muito no sistema para tirar mais pessoas do abastecimento exclusivo do Batalha e ao mesmo tempo a gente não ter racionamento. A atual prefeita fez os 3 poços que eu deixei licitado e projetado, só que ela decidiu fazer os outros em lugares que não tinha água. Moral da história, não são 8 poços construídos, porque 3 foram reativados e o plano diretor de águas diz que esses 3 não podem ser reativados, eles têm que ficar parados porque eles têm que ser reabastecidos pela água do aquífero Guarani, então eles não poderiam ser destampados. Os outros 5, 4 produzem água, 1 não produz. Então o planejamento não foi seguido.
E ao invés de produzir 1.050 metros cúbicos de água, que a cidade precisava para esse período de 4 anos, foi produzido apenas 558 metros cúbicos. Está aí essa diferença. Não cumpriu o planejamento, vai faltar água na torneira das pessoas. Não dá para culpar o tempo, porque a gente já sabia que isso ia acontecer. Tinha um planejamento estratégico para ser cumprido e não foi. Quando você não cumpre, a consequência é sua, a responsabilidade é sua. Nós cumprimos, deixamos preparados para ser cumprido e não foi. Bom, moral da história, as pessoas estão com a torneira hoje abrindo e só saindo água. Água, vento, né? Nem água mais tem. Bom, como resolver isso? O candidato que diz para as pessoas que vai resolver o problema da água de Bauru apenas furando poço, fuja dessa pessoa, porque ela está mentindo para você. Poço ajuda no abastecimento de água da cidade, mas ele não resolve sozinho, tá? Então o que nós temos que fazer? Cumprir o plano diretor de águas, que é aprovado como lei. Todo prefeito tem que cumprir. Então nós temos que fazer 2 obras importantes para acabar com essa situação. Além de buscar essa mais quantidade de água que não foi produzida por esse governo, nós temos que construir uma nova estação de tratamento de água, lá do lado do Batalha, que seja mais eficiente na produção de água da cidade, e buscar água em Avaí, no Rio Batalha. Também no Rio Batalha, a 20 quilômetros daqui, por tubulações, e trazer essa água para cá. Por que isso? Porque o Rio Batalha, ele nasce em Agudos e morre em Bauru. Nós consumimos muito mais água do rio da capacidade dele de produzir. Nós consumimos 550 litros por segundo e nós só temos autorização para tirar 300 litros por segundo. É por isso que o rio está morrendo. E esses 200 litros que estão lá embaixo devem voltar para cá, para recuperar o rio e abastecer a cidade de Bauru por os próximos 100 anos. É com essas 2 obras e mais os poços que vão ser perfurados para perfazer esse total que não foi feito pelo atual governo, é que a gente vai resolver o problema de água de Bauru. Quem falar diferente disso, ou vai ser caçado por não ter cumprido o plano, porque o plano tem regras para serem cumpridas, né? Ou está mentindo para a cidade. Então é exatamente isso que eu vou fazer enquanto prefeito. E essa é uma prevenção importante para a sociedade de Bauru. E um outro dado importante que também tem a ver com as mudanças climáticas. O Rio Batalha é um rio importantíssimo para a cidade de Bauru e vai ser para os próximos 100 anos. A sua nascente, ela não está morta, não. É que em período de seca ela diminui a quantidade de água, mas a água está lá. Quando voltar as chuvas, a nascente volta de novo. Só que, o que produz água na beira de rio? Eu sou professor e meus alunos da 5ª série sabem disso quando eu dava aula. Mata ciliar. Mata ciliar produz água porque protege a nascente e protege as matas, as barrancas dos rios para não deixar o rio ficar assoreado. Né? Isso é ciência. Né? O governo do Rodrigo e o meu governo plantaram na beira do Rio Batalha para a proteção das suas matas, das suas margens e a proteção da nascente, 85 hectares de mata ciliar, ou seja, 85 campos de futebol. Foram plantadas 160 mil mudas no Batalha para a proteção do rio, porque não é com desassoreamento que se protege o rio, é com mata ciliar. E aí eu fiz, sabe também o quê? Um fundo junto ao DAI, porque o DAI não pagava essa conta. Então 1% da receita do DAI agora vai para projetos que recuperam o rio, projetos de mata ciliar. Então, no fundo, hoje tem por volta de 2 milhões de reais que não foi aplicado para essa finalidade. Sabe quantas árvores foram plantadas na beira do Batalha nos últimos 4 anos? Quantas? Nem no dia da árvore, nenhuma. Aí não tem água. Aí não tem proteção do rio. Então, é uma história que se conta de forma errada pelas redes sociais de que o Batalha vai voltar a nascer se desassorear, e não é verdade. O Batalha vai voltar a nascer se cumprir a regra do jogo, que é plantando mata ciliar com dinheiro que eu deixei em caixa. Simples assim. Seguir a regra, tudo funciona. Se não seguir, a população sofre. Gazeta, vamos Desculpa, avançar um pouquinho sobre outro Vamos tema, que acho que é tão importante quanto para a cidade hoje, que é a questão da finalização da construção da estação de tratamento de esgoto Vargem Limpa, né? É uma obra que está aí há mais de 15 anos, né, latente, não finalizada, e esse é um problema crônico de Bauru. O que você pretende fazer em relação a isso? Bom, primeiro que a estação de tratamento de esgoto ela já está paga pelo governo federal, com recurso que veio ainda do governo Lula. Foi o maior investimento da história da cidade naquela época, e toda a cidade vibrou com isso, eu como ambientalista também. Então os recursos já estão assegurados para a finalização da obra. Além disso, tem o fundo de tratamento de esgoto, que as pessoas pagam na sua conta de água, e tem nesse fundo por volta de 250 milhões de reais. Então a gente tem dinheiro de sobra para terminar a obra de estação de tratamento de esgoto. Eu recebo a obra
em 2017, quando eu sou prefeito, com 15% dela concluída. Diferentemente do que as pessoas falam, e aquilo que foi projetado pela cidade, que a obra tinha vários problemas de projeto, não é verdade. A obra tinha complementações de projetos, que todo mundo, pelo menos os técnicos, sabiam disso. Precisávamos complementar os projetos. Eram 1.300 pranchas que precisavam ser complementadas. E eu peguei a obra com 15%, entrego essa obra com 62% dela concluída. E eu tenho um documento do governo federal, ainda do governo Bolsonaro, que eu pergunto para eles o seguinte: olha, se eu rompesse o contrato, o que aconteceria com a obra? Prefeito, você teria que devolver todo o dinheiro que o governo federal aplicou aí, mais juros e correção. Por isso que eu não fiz o rompimento do contrato, porque eu sabia os danos que isso ia causar para a população de Bauru. Moral da história, tem como terminar a obra. Sabe como? Vamos chamar a construtora de volta, fazer um acordo judicial, porque esse acordo judicial, se for ficar do jeito que está, com tudo que está sendo colocado, vai demorar 20 anos para licitar essa obra. Fazemos um acordo com a construtora, junto com o Ministério Público, ela retoma o canteiro de obras e finaliza a obra de tratamento de esgoto da cidade de Bauru, porque ela já está paga. Senão, nós vamos ter que devolver o dinheiro para o governo federal daquilo que foi aplicado e colocar na população de Bauru uma dívida de 3 bilhões de reais. Só se a gente está vivendo num mundo paralelo para aceitar isso. Não existe, é ilógico, né? Você trocar uma coisa paga por uma dívida de 3 bilhões e penalizar a população de Bauru por uma obra que dá para ser finalizada. E eu, se Deus me permitir voltar a ser prefeito, vou fazer isso no meu mandato. E vou te dar uma informação aqui. Eu não quero a reeleição, se Deus me permitir ser eleito de Bauru. Sabe por quê? Porque eu já fiz 4 anos. Eu projetei a cidade para 8. O governo atual não fez o que era planejado. Eu quero só voltar para terminar o planejamento e a execução das obras. Mais nada. O objetivo é terminar o que você começou. Só. Não quero 2 mandatos, eu quero um mandato só, para mostrar para a população de Bauru que a gente resolve os problemas históricos da cidade com planejamento, com eficiência, com trabalho, não é com rede social e fotinho de internet. Isso não muda a vida de ninguém, nunca mudou em lugar nenhum do mundo. É só com trabalho. Fazer a obra, executar a obra é legal, mas tirar foto e falar que você que fez é muito fácil. Eu não vou fazer isso e não fiz isso durante o meu mandato. Talvez por isso as pessoas tenham a falsa impressão de que meu governo não fez. Meu governo fez muito. O problema é que não teve continuidade. E se tivesse tido, esses problemas já teriam sido resolvidos. Eu vou aproveitar então te dar um gancho também. O que você planejou para a área da saúde de Bauru que você não conseguiu concretizar nos primeiros 4 anos que você poderia dar continuidade agora? Eu consegui fazer com que a saúde voltasse a ser referência em Bauru e no país. Na minha época não tinha essa fila imensa de espera para internação. Nós tínhamos remédio que era levado em casa para paciente acamado, nós tínhamos um serviço básico de saúde que funcionava adequadamente. Eu construí 3 novas UBSs, o governo atual não construiu nenhum equipamento novo da saúde. Nós fizemos o centro diagnóstico para que o médico do posto de saúde pudesse ter o diagnóstico do paciente. Assim, quando você dá resolutividade ali, ele não precisa procurar a UPA depois. Por isso que as pessoas estão indo para a UPA, porque não tem resolutividade no sistema básico de saúde. Tem que voltar a ser referência como era antes. Quando o governador Rodrigo Garcia anunciou e colocou no orçamento do Estado que ele destinou, e foi aprovado pela Assembleia, 270 milhões para funcionar os 265 leitos do HC, eu fiquei muito feliz, porque isso resolve o problema de Bauru. Se a gente precisa de 60 leitos, está lá os 60 leitos. Só que aí o governador Tarcísio, e aí se eu ganhar a eleição vou conversar com ele, tirou 150 milhões disso. Eu quero saber por que ele tirou 150 milhões desse investimento e abriu só 100 leitos, se Bauru e região precisa disso. Então essa é a conversa que tem que ter. Quem fala de hospital municipal está viajando no mundo paralelo. Nós não temos dinheiro na prefeitura para tocar um hospital, mesmo sendo hospital dia. Hoje nós temos um superávit de orçamento por conta de vários fatores. A prefeitura não deu aumento para o funcionalismo e sobrou dinheiro no caixa. Tem outros fatores também de arrecadação de recursos e transferência do FPM ou do INSS pelo ISS do governo do ICMS do governo do Estado. Então, hoje tem um superávit, mas esse superávit é fictício. Vai chegar um momento que ele vai cair. E nós vamos voltar à realidade de Bauru, que tem pouco investimento para infraestrutura. E se você montar um hospital dia, você vai gastar por volta de 60 milhões e no lugar errado. Ele tem que ser construído do lado do hospital de referência, senão você vai ter que ter uma UTI. E se você tiver uma UTI, essa conta passa para 90 milhões por ano. Da onde nós vamos tirar 90 milhões do caixa da prefeitura para tocar um hospital dia, se essa não é a responsabilidade da prefeitura e do Estado? Está na Constituição brasileira. O Estado tem a obrigação de dar os leitos hospitalares para os municípios. Os municípios cuidam da atenção básica e do sistema de urgência e emergência. E é isso que eu vou fazer enquanto prefeito. Fazer o meu dever de casa e cobrar do Estado que ele faça o dele. É isso.
Bauru foi referência na saúde há muito tempo e hoje não está sendo. Não é culpa dos ex-prefeitos, é culpa de quem está na gestão atual, que não fez nada que era para ser feito. Joia, candidato. Bom, nós temos 20 segundos, acho que não dá tempo de fazer uma nova pergunta. Eu que peço desculpas pelo meu... Não, imagina, é muita coisa para falar, sem né? dúvida. Mas vou abrir aqui um espaço para você fazer as considerações finais, considerando que domingo a gente já tem aí as eleições municipais. Eu só peço para as pessoas essa oportunidade de voltar a ser prefeito, porque eu, como eles, somos bauruenses e a gente tem que amar essa cidade e voltar a resgatar a autoestima do bauruense. A gente tem problema em Bauru como qualquer outra cidade do país e a gente tem que vencer esses problemas juntos para resgatar a autoestima e dizer eu sou bauruense com muito orgulho e é possível resolver. Com planejamento, com dedicação, com trabalho, cumprindo o que está na regra do jogo, sem inventar e sem maquiar a cidade, porque maquiar não vai resolver a vida de ninguém. Tem que ter trabalho sério e responsável e é isso que eu me comprometo com as pessoas. Eu já fiz, planejei para ser feito, não foi feito e agora eu quero voltar para concluir o meu planejamento. Por isso que eu só quero 4 anos para resolver os problemas históricos da cidade, resgatar a autoestima do bauruense, que é isso que nós precisamos nesse momento, para ter orgulho de dizer eu sou de Bauru, eu moro na melhor cidade do interior do estado de São Paulo e eu tenho os problemas de saúde pública, de educação, de saneamento resolvidos. E eu quero ser o prefeito os próximos 4 anos para resolver esses problemas que eu já dei o encaminhamento e agora eu quero dar a solução. Gazeta, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente e nós vamos ficando por aqui. Mas continue ligado na programação da TV e Rádio Câmara para acompanhar as novidades sobre as eleições municipais. Até mais!